Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Admirável Mundo Novo. Hoje o nosso convidado é uma pessoa super conhecida dos telespectadores e até do povo da cidade de Florianópolis. O nome dele, Flávio Girol. Eu estava ainda há pouco, antes de começar o programa, falando com o Flávio Girol e troca figurinhas daqui, troca figurinhas de lá. Chegamos à conclusão que nós temos uma amizade de 20 anos, ou falta 1 ou 2 anos para chegar lá. É bastante tempo, levando em consideração os relacionamentos humanos atuais, que a gente faz amizade com muita facilidade, mas as amizades, vai lá saber por que, não duram. A minha amizade com o Flávio Girol está durando já há bastante tempo e eu me orgulho e me honro com isso. Hoje o Flávio Girol está aqui, a meu convite, para falar sobre um dos vários temas que ele domina. E nós vamos falar sobre Reiki. Eu gosto de conversar com o Girol porque quando a gente levanta um assunto, eu tenho certeza que se o Girol diz, vamos falar sobre o assunto, é porque ele já pesquisou tudo sobre o assunto. Quando por acaso ele diz, não, esse assunto não é minha área, eu sei que ele ainda não pesquisou. Mas eu não me incomodo com isso, porque eu sei que ele vai começar a pesquisar e daqui a pouco eu posso perguntar que ele sabe tudo. Então, meus amigos, sem maiores delongas, vamos perguntar para o meu amigo Flávio Girol. Girol, em primeiro lugar, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Em segundo lugar, que negócio é esse de Reiki? Pois então, já. Obrigado pelo convite mais uma vez, minha saudação aos telespectadores. Então, o Reiki é uma técnica de imposição de mãos, basicamente. Ela surgiu no final do século XIX, pelas mãos de um monge budista no interior do Japão. E ele, por conta dos seus estudos, por conta da sua vivência na sua vivência dentro do ambiente monástico do budismo, ele acabou descobrindo algumas coisas muito interessantes, que era o seguinte, basicamente, o budismo começou a despertar no final do século XVIII, século XIX, começou a despertar muito para aspectos espirituais. E aquelas técnicas de cura que eventualmente faziam parte dos cânones do budismo, foram deixados de lado para dar uma prevalência aos aspectos espirituais. Muito bem. Eu olhando para aqueles escritos sagrados, principalmente o texto em sânscrito, que é o mais difícil de ser lido, enfim, ele achou uma chave que pudesse dar a ele as orientações para isso. E ele foi em busca desse processo. As pessoas falam processo de iluminação, mas na verdade foi um processo de aclimatação a todo aquele conhecimento e ao mesmo tempo fazer os experimentos desse conhecimento no processo de cura. Então foi a partir daí que surgiu essa técnica, ou eu falo que é uma redescoberta. Sim. Né? Falo que é uma redescoberta. E alguns autores e alguns pares também são ressonantes com essa ideia, tendo em vista que a técnica já existia. E aí foi que ele embarcou nessa jornada. Então, vamos dizer que, levando em consideração a história da humanidade, a redescoberta do processo é relativamente recente, fins do século XIX, quer dizer, praticamente 100 e poucos anos. Nós temos 100 anos de prática, aproximadamente. Exato. E, bom, ok, essa é a história. Se bem que, lógico, eu acredito que se fizer um estudo mais aprofundado, compilando antigos manuscritos, essa coisa toda, talvez se pince a técnica do Reiki em algum manuscrito bem mais antigo. Sem dúvida. E que talvez não da mesma maneira que é praticado hoje, mas já existia
e é de conhecimento. Muita coisa dos métodos de indução a estados alterados de consciência na parapsicologia, você encontra... remetemos ao início dessa indução. Lá no templo de Komombo, no Médio Nilo, dedicado ao deus Sobek, o deus da medicina dos antigos egípcios, sim, tem lá uma parede cheia de hieróglifos e está lá um método que eles utilizavam para levar pessoas a estados alterados de consciência. Aí você vai dizer, meu Deus, magia. Sim, para eles era magia, do sânscrito, né? Que significa técnica. E qual era a técnica utilizada há 5.000 anos? Hipnose. Eles levavam o pessoal por hipnose a um estado alterado de consciência e lá eles faziam a cabeça da pessoa, exatamente, e, pasme, curavam impotência com hipnose. Então, o reiki pode ser que seja a mesma coisa. Nós vamos nos remeter a esse aspecto ancestral quando a gente entra efetivamente dentro do budismo, né? Os registros da técnica se remete a 600, 700 anos antes de Cristo. Tá? Então nós já temos esses registros ali. O que ficou complicado, Jaime, nesse período contemporâneo, foi o seguinte. No Japão, esse senhor, que era filho de uma família de comerciantes, um cara muito rico, né? Ele descobriu essa técnica e ele tinha aconteceram duas coisas básicas. A primeira era uma prática que a gente chama xamanismo japonês, eu não gosto dessa expressão, mas é só para ser didático. Ele utilizava uma técnica que era o despertar da consciência, ficando frente a frente com os seus próprios medos, com as suas próprias dificuldades. Tá? E essa técnica, pasme, eu achava que no Brasil não tinha ninguém que tinha isso aqui. Eu conheci as duas pessoas no mesmo momento num evento em São Paulo. Shugendo é o caminho subir a montanha, o caminho de subir a montanha para alcançar a iluminação. É uma técnica muito específica e praticada por praticantes marciais de alto nível. Então, essa era uma técnica do qual ele detinha isso e utilizava para fazer o seu processo de iluminação, ou o seu processo de autoconhecimento. Quando ele descobriu todo esse conteúdo, ele fez essa subida da montanha para ficar frente a frente com as suas dúvidas, com as suas incertezas e buscou ali o autoconhecimento. Quando ele volta da sua jornada de iluminação, ele tem formatado um conteúdo técnico muito legal, muito bacana. Isso permeou pelo Japão, por imaginamos hoje umas 200, 300 pessoas. Tá? Fundou-se uma associação, do qual eu sou afiliado a essa associação hoje, até hoje. Isso permeou pela Europa e foi para a América, pelas mãos de uma senhora simples, uma contadora de uma fazenda de abacaxi no Havaí. Ela fazia a escrita da contabilidade de uma fazenda de abacaxi no Havaí. Então, quando chegou pelas mãos dela, não está aqui nenhum preconceito, mas ela tinha alguns recursos cognitivos não muito desenvolvidos, né? A pedagogia dela é uma pedagogia mais simples. Ela chega no Havaí, nos anos 40 do século passado, a Europa, o Japão estava em guerra com os Estados Unidos. Tudo que tinha a ver com os Estados Unidos, tudo que tinha a ver com o Japão, os japoneses foram lá e meteram bomba em Pearl Harbor lá, jogaram avião com gente viva dentro. Então, tudo que tinha a ver com o japonês era uma coisa que não era muito bem vista, tá? Religiosamente, culturalmente, enfim. Então, quando ela veio para o Havaí, quando ela volta do Japão para o Havaí, trazendo essa técnica que ela tinha aprendido com um dos alunos do mestre Usui, ela dá uma pedalada e diz que o mestre Usui não tinha nada a ver com o budismo, porque ele era um monge cristão. Imagina, o interior do Japão cristão, não existe essa possibilidade. Descobriu-se antropologicamente que tinha uma pequena cidade, muito longe de onde ele vivia, que tinha algumas coisas ligadas ao cristianismo. Ponto. Então, nós aprendemos aqui na América, com os nossos professores aqui, coisa de americano. Ele encontra um bom produto, coloca numa embalagemzinha longa-vida e exporta isso para o mundo. Foi o que aconteceu com o reiki nesses últimos, talvez,
15, 20 anos, principalmente no Brasil, na América do Sul e tudo mais. Eu fui um dos alunos que se formei com um desses professores, a quem faço a minha reverência, o professor Oriel, que me trouxe não só muitas inspirações, mas ele tinha esse viés. O que eu fui fazer? Eu fui fazer o caminho de volta. Eu me remeti ao Japão ancestral, fui aprender um pouco de caligrafia, fui aprender um pouquinho dos usos e costumes, me afiliei a essa associação e fiz todo esse caminho de volta para resgatar esse dado histórico. E hoje, hoje eu não falo, mas pô, você ensina Reiki diferente? Não, eu não ensino diferente. Eu ensino do jeito que o mestre Usui ensinava, do jeito que ele propôs a técnica dele. Sim. Então, eu resolvi por minha conta reescrever a história do Reiki para os meus alunos e para aqueles que são aqueles que se formaram mestres e professores através das minhas mãos. Eu estou reescrevendo essa história, estou resgatando esse conteúdo histórico para fazer valer, ser justo. Tua especialidade, pesquisa, né, amigo? É por aí. Olha, tá certo. E você encontrou, até onde você pesquisou, diferenças muito fortes ou apenas detalhes? Não, as diferenças são muito processual. Tá? Primeiro, a técnica do Reiki é uma técnica de imposição de mãos. A imposição de mãos, ela se baseia no princípio que eu sempre faço a brincadeirinha dos vasos comunicantes. Eu tenho aqui as nossas duas. Vou dar esse exemplo aqui, eu tenho aqui as nossas duas xícaras. Se eu juntar essas duas xícaras por um caninho, uma xícara cheia e uma xícara vazia, a xícara que está cheia vai ceder para a xícara que está vazia, até os níveis de água se equilibrarem. Energia vital, Qi, é exatamente a mesma coisa. Doa para quem tem menos, recebe de quem tem mais. Isso é básico. Então, a partir do momento que você coloca as suas mãos sobre uma determinada área que tem naturalmente a deficiência de energia, naturalmente o organismo vivo reconhece e toma essa energia. Até aí está tudo certo, está tudo muito bem. Qual é o barato da técnica que o mestre Usui utilizou? Ele criou, através do processo iniciático, a modulação da informação através da sua mão. É como se ela fosse uma antena, uma estação de rádio, emitindo uma onda, vamos parafrasear uma onda eletromagnética, não é, mas só para entender, tá? E ali eu coloco uma informação, coloco uma música, e isso precisa ser ajustado a uma área específica do seu corpo que consiga receber aquela informação. Tudo isso nunca foi explicado pelos métodos que vem sendo ensinado até hoje. Então eu resolvi não, chega, tá? E eu ensinei assim durante muito tempo, Jaime, que era só pôr a mão, a coisa funcionava, tá? Eu fiz isso, os meus alunos, eu tenho o endereço de todos eles, eu sempre me comunico com eles dizendo, olha, não que eu tivesse cometido um equívoco talvez, mas eu queria rever alguns conceitos. E essa revisão dos conceitos não é coisa nova, isso já existia. Em outras palavras, o que você fez foi uma sintonia fina no processo. Exatamente. É isso aí, muito bem. E indo para uma outra perguntinha, né? Ok, já sabemos a história, já sabemos mais ou menos o conceito das energias. Agora, praticamente, para que se usa o Reiki? Tá. A palavra Reiki é energia, chuva, a palavra Rei é como se fosse algo que caísse do céu, o ideograma. E Chi, energia, é algo que vem do céu, ele se instala em meio orgânico, nos vegetais e nos animais, principalmente, e a gente absorve essa energia através da alimentação que comemos e do ar que respiramos. Basicamente é isso. Em determinadas áreas do nosso corpo, essa energia não chega com a devida proficiência. Então é necessário que através de um dispositivo que concentre essa energia, ela possa ser levada para essa área, não pela via gástrico-digestiva circulatória, mas através de um outro meio, que é o meio da imposição de mãos. Então, não transformando o Reiki numa panaceia,
mas ele se utiliza desse processo da imposição de mãos para produzir o equilíbrio energético. Então, é necessário que uma pessoa que se predispõe a praticá-lo, ele vai precisar de pelo menos 50 minutos, 1 hora de disposição para aquela pessoa que está ali. Não é mão santa, pôs a mão, faz uma caras e bocas e está resolvido. Isso não existe, isso é um despropósito. Se funcionar é por sugestão, e olhe lá. E olhe lá. Então, a partir do momento que você mantém as suas mãos ali, aquela área em particular reconhece a presença da energia e a toma, a percepção do praticante é formigamento na mão, aquecimento, coisa que valha. Neste momento, ele precisa estar predisposto a transferir uma informação para aquela área. Então, o praticante de Reiki hoje não basta ele ter a sua iniciação e a capacidade de captar energia vital e de transferi-la, mas de transferi-la com conteúdo informacional. Então, a responsabilidade do praticante hoje é muito maior. Sempre foi, mas hoje, quando a gente fala disso para o praticante, ele se sente estimulado, Jaime, a ter uma responsabilidade terapêutica. A técnica é simples, ela não tem absolutamente nenhum tipo de complicação. Mas aquele indivíduo que se predispõe, que tem um desejo sincero de ser um agente de transformação para as outras pessoas, dentro do ambiente terapêutico, encontra na prática do Reiki algo facilitador para ele. Só que ele precisa ter esta informação a mais, de que ele precisa conhecer um pouquinho sobre as áreas do corpo, ele precisa saber que o pulmão não está na cabeça, tá? E que o coração não está na barriga da perna. Enfim, ele precisa ter uma concepção básica de alguns preceitos funcionais, fisiológicos, para que ele possa fazer um bom trabalho. Bom, veja, é sabido que uma pessoa que faz Reiki impõe as mãos. E aí a gente começa a cruzar informações. No meu trabalho de astrólogo, eu levanto se a pessoa é ou não paranormal pelo mapa da pessoa. Tá. Então, eu sou capaz de verificar pelo mapa se uma pessoa é uma psigama, uma psicapa ou uma psigama capa. Psigama, uma antena receptora. Psicapa, uma antena transmissora. E psigama capa é uma transceptora, tanto recebe como transmite. Eu notei que as pessoas que são psicapa, elas têm nos olhos, na ponta dos dedos e principalmente na palma da mão, uma energia forte, que eu até me dei o trabalho de mensurar, tá, com aparelhos psicotrônicos. E realmente, uma pessoa que tem o dom, e a pessoa diz, mas eu nunca senti nada, nem nada, aí eu digo, olha, esfrega a mão. Ela esfregou a mão, ótimo. Agora, olha, se concentra na palma da mão. Põe a mão na cabeça e ajusta para que a palma da mão fique nos teus olhos. Fecha os olhos e me diz o que é que tu está sentindo. Eu estou sentindo uma energia entrar nos meus olhos, quente e agradável. Essa é a tua energia capa, psicapa. Eu acredito que essa seja, quando a pessoa impõe as mãos, justamente, qualquer pessoa pode fazer, porque todos nós emitimos energia, mas principalmente psicapas, eles são mais efetivos. Concorda comigo, amigo? Concordo plenamente contigo. E tem mais um detalhe, gente. O Milton Milhome, que foi o precursor de um trabalho fabuloso, um trabalho de máquina Kirlian também, lá de Curitiba, já falecido e tudo mais. Ele pegou 2 grupos, os grupos psicapa, e foi fazer a foto deles. Então, a foto deles apresenta algumas características muito interessantes. A foto Kirlian é a foto da eletrobioluminescência das radiações elétricas emanadas pelas nossas extremidades. Então, ele observou que os irradiadores, ou psicapa, apresentavam um tipo característico de halo luminoso. Os psigama, que são os receptores, eles tinham um halo diferente. O que ele fez com esse grupo, os psigama? Ele passou esse pessoal por uma iniciação, fez a comparação, tirou a fotografia antes e depois que a pessoa passava pelo processo iniciatório, a iniciação de Reiki, que é essa sacada que o mestre Usui teve, passava pela iniciação e depois tirava a fotografia. Então ele catalogou, eu não sei se é centenas, vamos colocar centenas de fotografias, para fazer a estatística. Para fazer a estatística,
E ele observou que pessoas que, mesmo tendo a capacidade captadora, psi-gama, elas, depois de um processo iniciatório, de alguma maneira, elas despertavam para a condição psi-capa através de um processo iniciatório. E ele foi comparando essas fotos bem depois do processo, da cerimônia de iniciação. Sim. Algumas pessoas predominavam a função e há outras que não tinham essa predominância antes, num estado de concentração e relaxamento, despertavam aquilo quase que imediato para executar o trabalho e depois desaparecia a função tão logo ela terminava o trabalho. Então isso foi um referendo da técnica que me deixou bastante impressionado. Milton Milhome, aqui de Curitiba. Pois é, pena que ele foi tão cedo, né? Mas Deus devia estar precisando de um especialista. Jair, eu vou te contar uma coisa. Falando dessas coisas, vou fazer um tricô aqui. As primeiras máquinas do Milton, eu sempre sou engenheiro eletrônico, minha família mora em Curitiba. Quando ele fez as primeiras máquinas, Jaime, eu fui lá para ver e aquela máquina funcionava com um flyback de televisão que era de 5.500 volts. Depois ele fez uma maior e tal. Mas essa bendita máquina, ela tinha um problema de isolação, que você punha a mão para tirar a fotografia, caramba, você levava cada paulada no dedo, velho. Não, 5.500, a corrente era baixa, mas o desconforto, você tinha que estar em cima de um tapete, não podia pisar no chão, era muito engraçado. E hoje, as máquinas dele hoje são referências mundiais, sem dúvida nenhuma. Sim. Olha, bom, o pioneirismo, né? Ah, sim. Olha, amigo, você me deixou com uma sensação de quero mais. Já estou recebendo sinal cabalístico lá da produção dizendo falta pouco para acabar o programa, liquida. Ah, droga, agora, cara. Então, vamos fazer o seguinte, eu acredito que eu não estou sendo egoísta falando só em função do meu interesse. Eu acredito que esse assunto está interessando a todos os telespectadores que estão me assistindo. Então, vamos combinar o seguinte, vamos ter que encerrar o programa, não tem jeito, senão eles me cortam o pescoço ou me cortam a imagem, o que é pior, mas você está convidado novamente para continuarmos essa conversa no programa da semana que vem. Então, tu vai ter a santa paciência, fica aí, porque nós vamos continuar gravando. Tá bom. Vai para outra semana. E aí eu quero mais detalhes, porque, poxa, aquilo que eu tinha falado para os telespectadores, você pesquisou e você está me dando informações que eu, que também pesquiso, não conhecia. Então, é muito útil o teu papo. Então, te agradeço e continuamos daqui a pouquinho. Amigos, estamos terminando. Só queria alertar vocês que estou precisando de pessoas que queiram avaliar a análise do próprio mapa realizada pelos meus alunos. Escrevam para o meu e-mail dando nome, data de nascimento, dia, mês, ano, hora de nascimento a mais aproximada possível e cidade de nascimento. E deixem também telefone de contato. Conforme meus alunos foram precisando fazer prática de análise astrológica, eu fui chamando pela ordem os telespectadores que entrarem em contato comigo. Também gostaria de dizer que eu estou inteiramente à disposição, porque minhas férias acabaram, e volto a analisar mapas astrológicos de todos aqueles que quiserem se entender. Porque a gente acha que a gente se conhece. Conhece não. Vocês vão se entender melhor, as fichas vão cair depois que vocês tiverem o seu próprio mapa natal analisado. E quero dizer também que em menos de um mês vamos começar mais uma turma de astrologia. Na próxima vez eu digo, para que estudar astrologia? Não é só para fazer mapa astral e cobrar por isso, não. É para vocês se conhecerem e se situarem melhor na estratégia dos planos de vida para o futuro. De momento, agradeço a atenção e nos encontramos no programa da semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Meu cordial abraço e até lá.